Pega uma garrafa d'água para mim, por favor. Bom dia a todos, pessoal. Sou André Celurzo, sou diretor associado da ICTS Productivity, líder das práticas relacionadas à privacidade de dados e adequação LGPD aqui no Brasil. Estamos começando hoje mais um webinar voltado para resiliência empresarial no mundo digital, né? E hoje vamos falar um pouco mais aí de privacidade de dados, cibersegurança, privacidade de dados de maneira mais pragmática, né? Que a gente tem o objetivo aqui de prevenir vazamento de dados e o tratamento de atividades, tratamento de dados pessoais sem um fundamento legal. E para isso, eu convidei, né, o Mauro Tonon e a Ana Cristina Montanha, que são, respectivamente, né, responsáveis por segurança de informações na Mitsui Sumitomo Seguros e pelo departamento jurídico da empresa também. Então, primeiramente, obrigado pela participação, Mauro e Ana. Agradecemos aí a presença de vocês. A ideia do nosso webinar hoje é fazer um painel um pouco mais dinâmico, um pouco mais de discussão, sem trazer uma apresentação formal sobre os aspectos de privacidade de dados e LGPD, visto que isso já tem sido bastante discutido no nosso dia a dia, né, em outros webinars. Então, a gente quer, na verdade, trazer esse lado aí um pouco mais prático e direto ao ponto do que tem sido feito em termos de adequação LGPD, visto que, no final das contas, a gente tem buscado, né, mitigar dois grandes riscos aqui, que a gente está falando de vazamento de informações e o tratamento indevido do dado. Então, obrigado novamente pela presença. Mauro, por favor, se puder falar um pouco aí você, e aí depois eu trago para a Ana. Legal, bom dia a todos, prazer estar com vocês, obrigado ao Celurzo e CTS Productivity pelo convite. Realmente é muito bom ter esse espaço aqui onde a gente pode debater um pouquinho, falar um pouquinho sobre segurança da informação, privacidade de dados, um tema que está, né, no top mind de todo mundo no Brasil ultimamente, ninguém se esquece disso. Pandemia e LGPD. E LGPD. Até alguns dias atrás, né, ninguém dormia direito, pensando que dia que isso ia realmente virar a chave e valer, né, passar a valer. Enfim, falando um pouquinho sobre mim, eu sou responsável pela área de segurança da informação na Mitsui Sumitomo Seguros, também cuido de outros dois quadrados ali, né, que é a parte de PMO e governança de TI, mas aqui o nosso tema é segurança da informação, é privacidade de dados. Eu também fui responsável por liderar esse projeto e agora o programa de privacidade, né, o projeto de adequação LGPD, na Mitsui Sumitomo Seguros, em parceria com a ICTS Productivity e uma consultoria jurídica que nos apoiou também. E agora estamos no programa de privacidade propriamente dito, então agora é hora de treino é treino, jogo é jogo, né? Agora a gente vira a chave, vai para o dia a dia, vai para a real do que vai ser essa nova legislação no nosso mercado, sentindo tudo que o trabalho e o esforço, né, de 2 anos trabalhando em cima disso, desde que a lei foi lançada no Brasil até valer, a gente vem numa pegada bem forte, trabalhando em cima da preparação e entendimento da lei. Então, acho que esse é um pouquinho do tema que a gente vai discorrer aqui hoje nesse webinar, e passo a palavra, acho que para a Ana, é isso, Celurzo? Obrigado. Isso aí, por favor, Ana. Peguei. Bem, pessoal, bom dia. Meu nome é Ana Cristina Montanha. Eu sou advogada, gerente jurídica da Mitsui Sumitomo Seguros. Desde que me entendo por gente, quando me formei, trabalho em seguradora. Já trabalhei em escritório de advocacia, dentro de seguradora, e depois em seguradoras ao longo da minha vida toda profissional. E a LGPD, que nem o Mauro falou, a gente não vem dormindo pensando nisso, né? Pandemia e LGPD. Porque a gente vem justamente nessa incerteza de quando a LGPD entraria em vigor, as medidas provisórias, a medida provisória que veio durante a pandemia, tudo que veio acontecendo,
A LGPD veio consolidar vários dispositivos que já tinham em leis esparsas, protegendo os dados. Tem muita gente que acha que não tinha ainda uma proteção de dados do jeito que a LGPD dispõe. De fato, do jeito que a LGPD dispõe, não. Mas vinham em legislações esparsas, como o Código de Defesa do Consumidor, Código Civil e outros dispositivos, como proteção também tem na Constituição Federal. Então, já tinham outros dispositivos legais que previam, mas todas em legislações esparsas. A LGPD veio, de uma maneira, a consolidar tudo que tinha sobre a discussão sobre proteção de dados sensíveis e pessoais. Então, foi nesse cenário, não no melhor cenário, porque a gente está no meio de uma pandemia, mas foi nesse cenário que a gente viu a lei agora ser implementada dia 18 de setembro e começando aí com os desafios, né? Quer dizer, os desafios, que nem o Mauro falou, começaram muito antes, porque a gente já vinha planejando junto com uma consultoria da Protivity, já vinha desde 2019 trabalhando nesse sentido, elaborando o projeto, mapeando, e aí eu venho falar, inclusive, um dos maiores riscos que um dos maiores enfrentamentos que a gente teve foi justamente mapear tudo que tem de processo na companhia para poder identificar os riscos. Sem esse mapeamento feito dentro da companhia, a gente não teria conseguido chegar no projeto que a gente tem hoje de implementação da norma. Esse mapeamento fez com que a gente entendesse e pedisse ajuda de todas as áreas para que a gente visse aonde tramitam os dados pessoais e ou sensíveis dos titulares de dados dentro da companhia. Então, esse mapeamento possibilitou que a gente desenvolvesse projetos especiais justamente para que a gente pudesse tratar esses dados da maneira adequada, para saber se a gente trata da maneira adequada e na forma que a lei prescreve. E se não tivesse alguma coisa em adequação à lei, porque trouxe alguma novidade ou trouxe algo que antes não era proibido, mas agora não é mais permitido, para a gente adequar se fosse o caso. Né? Então, para mim, os principais desafios agora, e para mim o que foi endereçado em termos de jurídico, é justamente verificar a legalidade de tudo que é feito dentro da companhia e também observar todos os mapeamentos para saber aonde o jurídico deve ajudar a mapear tudo, seja quando da entrada da solicitação, de alguma solicitação via call center da companhia, via saque da companhia, ou via ouvidoria da companhia, qualquer canal de comunicação que venha pela companhia, seja também quando a informação for recebida dentro da companhia e de que forma ela vai ser respondida. Então, o jurídico meio que participa um pouco de quase tudo, justamente para poder nortear e ajudar as áreas a estarem em conformidade com a norma, com a lei. Os principais riscos que eu vejo do mercado de seguros, os pontos críticos que eu vejo para o mercado de seguros, e não só para o mercado de seguros, mas também para o mercado em geral, é a utilização que é feita desses dados sem uma respectiva finalidade. A lei é muito clara nesse sentido e você perde a razão, a companhia perde a razão quando ela não utiliza esses dados com uma finalidade própria. Então, se você faz uma contratação de um seguro específico, você não poderia ampliar isso para que prestadores de serviços seus, de posse dessa base de dados indevidamente passada, porque a finalidade inicial não era essa, você não pode fazer isso. Algumas empresas do mercado, e a gente vai falar sobre isso depois, fizeram isso e já tem aí as repercussões. E também no passado. E olha que engraçado, era isso que eu queria comentar. No passado, a gente já vinha tendo alguns escândalos nesse sentido, de vazamento de dados ou de venda de base de dados, em que as empresas elas não foram multadas, mas elas foram penalizadas, elas sofreram uma ação judicial e perante o judiciário sofreram as consequências disso, né? Por isso que eu digo que não precisou da LGPD para que isso acontecesse. Já tinham outras legislações às quais as pessoas jurídicas já estariam submetidas e às quais elas vieram responder sobre isso. Então, eu acho que um grande desafio aí é verificar realmente a finalidade dos dados dentro da companhia e se ater a isso, porque é isso que o judiciário vai questionar seriamente as companhias. Bacana, Ana. Não, o que você colocou, a questão, né, da instabilidade, né, se a lei ia entrar agora, se a lei ia entrar em 31 de dezembro, né, 1º de janeiro de 2021, se ia ser 1º de maio do ano que vem, ou se ia ficar efetivamente para 1º de agosto do ano que vem. Isso foi talvez um dos principais aí desafios que a gente teve em ter que
realmente gerenciar, né, juntamente com pandemia, juntamente com os objetivos aí de preservação de caixa, não só isso de todas as companhias como um todo. E aí no final das contas, acho que assim, um dos grandes diferenciais que a própria Mitsui, que ela setou um target e falou, não, a gente tem que, em agosto, tá aí minimamente com um arcabouço, né, já de adequação para estar adequado à LGPD, né. E o que eu queria trazer um pouco pouco do lado para o Mauro, né, Mauro? Quais são os principais riscos, né, que vocês, no final das contas, acabaram aí identificando e endereçando, principalmente do lado de segurança de informações, no que tange aí a adequação LGPD? Legal, Silurzo. Bom, o primeiro risco, eu acho que ele nem está relacionado à segurança da informação. Gostaria de falar dele, apesar de não ser minha área. Eu acho que o principal risco que a gente tem hoje com a LGPD é não termos uma agência constituída que possa arbitrar, principalmente porque a lei não é clara, né? A gente sabe que a lei ainda requer um monte de ajuste, ou melhor, esclarecimentos do seu entendimento, eu não diria nem ajuste, né? Então, vocês trabalharam muito de perto com a gente, sabem muito bem disso, a Ana, enfim, o quanto alguns aspectos que a gente tentava entender um pouco melhor da lei não estavam claros. Eu acho que no mercado segurador em especial, a gente tem um outro desafio, que é ter um entendimento do mercado em si, da indústria de seguros, e como a gente vai tratar alguns aspectos diante da lei. Então, teve alguns movimentos, né? A CNSEG, ela trabalhou um pouco nisso, criou lá um guia, uma cartilha, eu acho que foi de grande valia, mas acho que se eu for colocar na mesa, o principal risco ainda está na questão da gente não ter uma agência para poder validar esse trabalho já realizado e outros que eu acho que diferentes indústrias do mercado devem preparar para guiar até o próprio mercado, entendimento jurídico mais uniforme sobre como aquele mercado trabalha e como a lei pode e deve ser interpretada para aquele mercado. Eu acho que as jurisprudências, né, a Ana pode falar melhor disso, vão ser criadas em cima do entendimento de cada indústria e um detalhamento, um guia de boas práticas, etc. Então, para mim, esse acho que é o risco número 1, a gente não ter essa agência ainda constituída. Ela poderia nos ajudar em muitos aspectos e, principalmente, né, a gente tem que considerar, a lei ela já tem 2 anos, nós tivemos um tempo para adequar, o Brasil inteiro, né, teve um tempo para adequar, mas a gente sabe que ela veio num momento muito inoportuno com o Covid junto, né, um momento de escassez de recursos em todos os sentidos, onde as empresas estavam com energia canalizada para outros fatores de extrema importância, então, independente do segmento da tua empresa, eu não tenho dúvida que várias demandas surgiram, demandas novas, latentes, urgentes, e a gente teve que acomodar tudo isso. Bom, do ponto de vista de segurança, mais especificamente minha praia aqui, né, falando um pouquinho do que é o meu quadrado, a gente tem a gente já tinha um arcabouço, né, de segurança da informação, já vínhamos até em parceria com vocês mesmo, fazendo um trabalho bem legal há algum tempo, mas claramente a gente percebeu a necessidade de ampliar os investimentos na área de segurança da informação, com novas camadas, né, maior monitoração sobre tudo que a gente tem, com consolidação e fazer cruzamento de logs através de ferramental de CIEM, etc., melhorar e elevar um pouco a nossa régua com relação a tudo que a gente tem que correr atrás diariamente para manter um ambiente mais up-to-date com relação ao que são as vulnerabilidades conhecidas pelo mercado. Então, assim, e implantação de novos ferramentais, de ferramentais mais modernos, tem toda uma questão ainda que a gente tem bastante caminho a percorrer, né? A gente já vem discutindo aí vários aspectos que a gente ainda entende como processos evolutivos, mas eu acho assim que a gente conseguiu colocar na mesa e quantificar o risco através de um projeto, colocando claramente quais são as prioridades de investimento da companhia. Acho que a base de tudo foi o mapeamento dos processos envolvendo os dados pessoais sensíveis, que a Ana muito bem colocou, a gente fez aí em parceria com vocês, e o envolvimento de toda a empresa, porque no fim das contas, segurança da informação, ela não é técnica, como muitos pensam.
ela é técnica, ela é física e ela é administrativa. Ou seja, tem aspectos culturais, e quando no projeto a gente teve a oportunidade de também colocar num grupo de trabalho diferentes áreas multidisciplinares e todo mundo com a meta clara do objetivo de melhor entender a legislação, ficou claro que sem segurança da informação e sem um bom nível de segurança da informação não conseguiríamos atender a lei. É alicerce, é base. Então, acho que isso deu maior visibilidade para toda a companhia, da importância, e isso entrou na agenda executiva com mais frequência do que já se vinha fazendo, e acho que isso deu um entendimento claro para todo mundo de quais são os desafios, e que, no fundo, né, principalmente segurança da informação, é uma responsabilidade de todos, assim como acontece agora com a LGPD, né, e que juntos somos mais fortes. Acho que esse é o principal ponto de avanço, né, que a gente teve como organização. Exato, e complementando, Mauro, o que a gente tem visto, né, uma necessidade de a gente integrar as diferentes áreas, né, a LGPD, a adequação à LGPD não é responsabilidade exclusivamente de TI, segurança de informações, não é só responsabilidade do jurídico, não é só responsabilidade de compliance, né? Nós vamos ter que envolver, na verdade, a organização como um todo, né? E a questão não só dos riscos e impactos que acabam trazendo, que a lei acaba trazendo dentro para as organizações, obrigatoriamente passa, né, por uma conscientização junto aos donos dos processos, junto a todos os colaboradores profissionais, terceiros, e muitas vezes até do próprio cliente, né, os stakeholders como um todo da organização. E eu acho que o trabalho, né, que a gente tem feito, junto à Mitsui e a STS aqui também junto com outras empresas, é começar, né, a trabalhar ao lado, né, de pessoas, né, que a LGPD, obrigatoriamente, ela vai trazer uma necessidade de a gente começar a coletar o que é o mínimo necessário para a gente realizar uma atividade de dados, né? Uma atividade de processamento de dados, uma atividade de armazenamento. Até a gente vai falar no próximo webinar um pouco mais do que a gente chama aqui de minimalismo de dados, mas que no final das contas é uma necessidade que as empresas vão passar a ter daqui para frente, que é coletar exclusivamente aquilo que eles precisam para atingir um objetivo, né? Atingir uma finalidade, realizar uma atividade, realizar um processamento especificamente. E hoje o que a gente vê é exatamente o contrário, né? A gente tem aplicativos, a gente tem até processos que falam, primeiro eu vou coletar tudo que eu preciso, né? E depois eu vou ver o que eu faço. Isso vem, ao meu conceito, né, ao meu ver, isso vem lá de trás ainda, de quando a gente ainda coletava as informações, né, por meio de formulários físicos, né, em que a gente coletava sempre naquela hora, vou coletar o nome, o RG, o CPF, o endereço, o CEP da pessoa, outras informações adicionais, mas nunca ninguém se questionou, efetivamente, se essas informações eram efetivamente importantes para a organização. Né, e obrigatoriamente agora com a lei entrando em vigor, né, LGPD e outras legislações de mercado, né, legislações de outros países como a GDPR, o próprio CCPA nos Estados Unidos, né, na Califórnia, ela obrigatoriamente vai passar por uma mudança de mindset, uma mudança de modo de tratar e coletar as informações como um todo. E aí eu queria trazer também um outro ponto, né, falando aqui um pouco mais mais do lado aqui jurídico, Ana, dentro do mapeamento dos mapeamentos que foram realizados, né, dos seguros, quais foram as atividades aí que você vê mais, não as atividades especificamente, mas quais são as bases legais que foram aí mais utilizadas frente às necessidades do mercado de seguros hoje, pelo menos principalmente para as atividades da Mitsui? Olha, dado a quantidade de segurados que a companhia tem, e aí eu entendo que isso é aplicado também a todo o mercado segurador, a dificuldade que a gente imaginou quando a gente analisou todas as bases legais previstas lá no artigo 7º, seria de como operacionalizar o que fosse mais seguro para a companhia, era óbvio, era obter consentimento.
Mas era necessário obter consentimento para tudo? Se a finalidade daquele dado justificasse a utilização e o tratamento que ia ser designado dentro da companhia, eu não precisaria usar consentimento para tudo. A gente, como advogado, nós como advogados temos a mania de querer a coisa mais formalizada, mais concreta e mais possível aprovada em papel para evitar discussões futuras, mas a gente observou que vários dos tratamentos e várias utilizações de dados pessoais dentro da companhia não requeriam consentimento, porque se justificavam por cumprimento legal de obrigação legal, uma obrigação regulatória de um órgão regulador. Por exemplo, em caso de uma ação judicial, eu permanecer com um relatório de sinistro dentro da companhia, se tiver uma ação judicial. Então, assim, a gente saiu muitas vezes pela execução do contrato, que é justamente o que justifica a permanência dos dados e a utilização dos dados para uma cotação, para uma subscrição de risco, para tudo que acontece relacionado à apólice de seguro dentro da companhia. Então, o consentimento é uma das últimas bases a serem utilizadas, porque ficam restritas a algumas hipóteses em específico, porque o segurado contratou o seguro junto à companhia e ele deseja que aquele seguro o ampare quando necessário. Então, durante toda a vigência do contrato de seguro dentro da companhia, ele espera que o contrato, o que for necessário para que o contrato seja efetivo, sejam utilizados aqueles dados para aquele fim. Não desvirtuando para isso, eu não entendo que a gente tenha que pedir consentimento a ele o tempo inteiro, desde que a finalidade seja seguida dentro da companhia. E é isso que a gente tem visto. Legal. E eu até acrescentando, né, então acho que um ponto importante, que dentro das bases legais atribuídas, a gente tem a questão do prazo de retenção, né? E isso, um dos desafios que as empresas elas vão ter que gerenciar a partir de agora é garantir que esses prazos de retenção da informação estejam em linha, né, com o seu prazo propriamente dito, em linha, inclusive, com a base legal atribuída, e se esses controles eles vão ser efetivos, né? Ou seja, depois do prazo ter expirado, essa informação ela obrigatoriamente tem que ser ou descartada ou anonimizada. Então, são mecanismos que, no final das contas, são controles que vão ter que ser incorporados pelas empresas com o objetivo exatamente de garantir, né, que uma base legal atribuída ela faça sentido, né, desde que o controle seja aplicado de maneira correta, né, desde que o descarte ele seja feito adequadamente, desde que qualquer atualização de uma regulamentação isso seja refletido no inventário de atividades de processamento de dados pessoais. Enfim, ter esse controle. E, Mauro, trazendo um pouco também a pergunta para você, né, olhando um pouco das questões de endereçamento dos riscos, né, voltado para a segurança de informações, como você tem visto, né, a questão de gestão de vulnerabilidades, visto também a própria questão do CIEM, que você mencionou, como mecanismos de blindagem do ambiente organizacional, em linha com um dos princípios da LGPD, que é a proteção do dado? Siloso, vou só, antes de responder essa complementar, né, que das centenas de processos que a gente mapeou, uma surpresa muito grata que a gente teve, e isso demonstra que a empresa, ela se antecipou há algum tempo já nessa questão de respeito à privacidade do usuário. Esse conceito minimalista, a gente já tinha ele alicerçado, né, vocês participaram com a gente, e acho que de nenhum dos processos a gente teve que reavaliar quais eram os dados que eram coletados. Então, isso foi um ponto muito positivo, muito legal. Golaço, assim, para a gente, na perspectiva de que, independente da lei, né, a gente já vinha trabalhando sempre com um olhar muito crítico em respeito à privacidade do nosso usuário com o conceito minimalista. E, falando aí do ferramental, né, que nos apoia, gestão de vulnerabilidades, CIEM, que é algo que a gente trouxe com mais ênfase agora, né, com um escopo bastante amplo para poder fazer correlacionamento de eventos, poder monitorar praticamente em tempo real tudo que acontece no nosso ambiente. Bom, gestão de vulnerabilidades, a gente já tem um trabalho bastante ostensivo há pelo menos 5 anos, inclusive contando também, né, com o apoio de vocês aí nessa atividade. É um trabalho que, sem dúvida, elevou a nossa companhia para um outro patamar,
né? Então, sou muito grato aí a todo esse apoio que vocês nos deram, esse alicerce construído. Acho que foram pontos muito interessantes e legais, né, que a gente percebeu que a gente vinha já numa tendência independente da lei, porque, por exemplo, esse movimento a gente já começou muito antes, né, antes mesmo de se falar em GDPR, a gente já tinha essa preocupação, já tinha tudo isso implantado, desenhado. É fundamental hoje em dia, primeira premissa, você não consegue ter privacidade se você não tem segurança. Como é que você vai ter segurança? Você vai ter que olhar principalmente para o seu ambiente, e a maior parte das companhias, se a gente falar de seguradoras, a gente tem ambientes bastante diversificados, híbrido, com legados, uma série de questões, e eu acho que qualquer empresa aí da nossa idade, né, nós temos 55 anos no mercado brasileiro, mas o grupo é centenário, mas falando da nossa empresa, que a gente tem independência administrativa, qualquer empresa com essa idade, né, já é maduro o suficiente, sênior o suficiente para trazer consigo ambientes legados, bases de dados que, na ocasião que foram construídas, né, sistema na ocasião que foram construídos, não se tinha a mesma preocupação que a gente tem hoje em várias perspectivas de segurança, de privacidade, uma série de coisas, e a gente começou esse movimento muito antes. Então, hoje eu acho que a gente consegue ter uma condição muito mais tranquila, eu diria assim, com os riscos a um patamar muito mais dentro do que é o apetite da companhia, com relação a perspectivas de segurança da informação, graças a alguns investimentos já feitos no passado. Então, não foi um movimento que foi impulsionado exclusivamente pela LGPD. Isso, de novo, né, acho que é um ponto positivo, né, algo que vem sendo uma prática de mercado. Felizmente, não estamos sozinhos, né? O mercado como um todo tem evoluído nesse sentido, e a gente só ampliou. Acho que, dado todo aquele mapeamento feito, colocado na mesa todos os riscos e com o critério adequado, e acho que nisso a gente contou, de novo, bastante com a ajuda de vocês para classificar bem esse risco nas diferentes perspectivas, né? Então, consideramos, para fazer uma análise de risco, até mesmo adotando a metodologia já existente do Enterprise Risk Management da companhia, adotando todos os ativos que a gente tinha, mas com uma perspectiva bastante ampla, de uma experiência já de GDPR, conseguimos olhar para todos os riscos que estavam na mesa, e aí a gente pôde, com clareza, ver que, pelo menos, alguns aspectos a gente já estava bastante avançado, e aí acho que entrou na agenda com bastante prioridade a questão de investimento para outros pontos que precisávamos ainda melhorar, e hoje acho que a gente consegue olhar para a situação com muito mais controle sobre o risco, né? Eu não diria nem que a gente eliminou ou mitigou todos os riscos, e que isso é da natureza, né? Você faz isso com uns, amanhã surgem outros, mas que hoje a gente tem um controle muito claro sobre todos esses riscos, dado todo o ferramental, dado todo o investimento, pautado principalmente, né, na gestão de vulnerabilidade, que é um trabalho que a gente já vem fazendo há 5 anos, e aí, com foco em LGPD, fizemos algumas adequações para priorizar o que era mais importante nessa perspectiva também, e, mais recentemente, aí, a ampliação do escopo de correlacionamento de eventos com novos serviços de segurança, etc. Não, legal, Mauro, obrigado, e realmente esse ponto da questão da segurança da informação é o que já vinha sendo endereçado, e é uma preocupação que a Mitsui e muitas empresas também já vinham tendo antes mesmo da LGPD, visto que a LGPD, no final das contas, vai punir as empresas, vai trazer eventuais sanções para vazamento de dados pessoais, né? Porém, e os dados que são contábeis, dados que são estratégicos da organização, que não são regulados pela LGPD, mas que podem eventualmente trazer impactos consideráveis se vazados dentro da organização, né? Impactos para a imagem, impactos às vezes até para o mercado. Então, a questão da segurança de informação, se já ser endereçado, já foi um step ahead, né? Um passo à frente que a empresa acabou trazendo, e foi, eu diria que é um risco que já havia sendo endereçado, e a gente começou a trabalhar aqui algumas questões de adequação voltadas exclusivamente para dados pessoais. Queria trazer um outro ponto aqui, uma outra discussão, e aí minha pergunta vai para a Ana, não deixar de fazer essa pergunta, Ana.
Semana passada a gente viu, né, a questão da Cyrela, né? Foi o primeiro caso aí, a primeira dia seguinte, no dia ou no dia seguinte, uma coisa assim. Foi o dia seguinte, quase uma semana, menos acho que uma semana em vigor, a gente já teve aí a questão da Cyrela, teve um caso até antes, que realmente foi no dia seguinte. Eu queria falar um pouco mais da Cyrela mesmo, e aí, não do caso especificamente, mas da possibilidade, né, de judicialização do tema, né, dado aí o que a gente viu, né, existe realmente, ultimamente a gente tem visto alguns abusos, né, de utilização de dados pessoais, mas existe aqui uma preocupação das empresas de que isso vire algo realmente problemático para o mercado, né, e no final das contas a gente acabe tendo aí situações mais recorrentes, como o caso que aconteceu aqui com essa empresa. Bom, a LGPD veio para facilitar e simplificar a nossa vida como consumidor, como titular de dados pessoais e sensíveis. Então, isso facilitando a fiscalização para que os abusos sejam justamente coibidos na utilização dos nossos dados pessoais e sensíveis. Quando a gente faz uma designação dos nossos dados, uma contratação com alguma empresa em que você fornece seus dados, tem uma finalidade, sempre teve desde o início. O que a gente vê como cidadão? Que isso é constantemente violado por diversas empresas de todos os segmentos que a gente pode imaginar, e os consumidores são perturbados, sejam por e-mail, seja por telefonemas, seja por qualquer outro meio de comunicação acessível que seja por mídias sociais. A gente é perturbado constantemente, e esses dados, de alguma maneira, chegaram a eles. Alguém, de maneira que inicialmente captou esses dados, fez esse compartilhamento indevido com outras empresas, vendendo, cedendo, empresas do mesmo grupo, a gente não sabe, mas o caso da Cyrela ilustra justamente isso. Eles foram condenados a R$10 mil, se eu não estou enganada, ao pagamento de R$10 mil. Algumas notícias falam em multa, não é multa, é indenização, porque a ANPD não está criada, e não foi a ANPD que atribuiu a multa, então o judiciário não teria esse condão, então seria uma indenização de R$10 mil e R$300 por ligação que o consumidor que o cidadão envolvido voltar a receber. É para afetar a comunicação. Então, essa companhia fez a cessão dos dados dele, ele foi querendo, uma construtora, foi querendo comprar um imóvel e acabou recebendo uma série de ligações de diversas empresas de segmentos atrelados a isso, arquitetura, construção, várias outras empresas relacionadas a isso, ofertando serviços que ele nunca pediu e nunca contratou. Entendeu? Então, assim, o risco que a gente vê hoje de judicialização é muito grande, porque as empresas, se não mudarem o comportamento delas, de não se ater à finalidade da utilização do dado e do tratamento do dado inicialmente fornecido pelo titular de dado, vai ficar sujeito a isso. E quanto mais, assim como foi no início com o Código de Defesa do Consumidor, quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, as pessoas começaram, houve uma disseminação da cultura do consumidor e do que era direito ou não dele. Isso foi disseminando, como hoje, mais ou menos, todo mundo sabe um pouco, mesmo quem não é da área jurídica, sabe um pouco quais são seus direitos e até onde eles vão. E eu entendo que vai acontecer a mesma coisa com a Lei Geral de Proteção de Dados. Aos poucos as pessoas vão tomando ciência de quais são seus direitos. Esse é um dos grandes desafios até para as empresas, quando receberem os contatos dos segurados, dos clientes, enfim, interpretarem o que eles estão pedindo para saber, porque às vezes eles vão entrar em contato com a companhia e o que eles estão pedindo, nem sempre ele vai falar da LGPD. Ele vai pedir algo que, à luz da LGPD, está disciplinado e normatizado lá, mas que ele não, a princípio, remete a lá. Então, um dos grandes desafios também da companhia é esse filtro que a companhia deverá fazer com essas solicitações, quando ele remeter para as companhias, e entender se aquilo é de fato uma solicitação à luz da LGPD ou não. Então, eu entendo que só tende a crescer a questão da judicialização, porque as pessoas estão, sinceramente, cansadas dessa má utilização e desvio de finalidade inicial dos dados que estão sendo utilizados,
para outras finalidades que não as inicialmente contratadas, e vão procurar o judiciário para que isso seja tomada a devida atenção e as empresas comecem a se adequar a essa finalidade inicial. Assim, também reforçando, né, que as sanções a serem aplicadas pela NPD, elas ficaram postergadas, né, para 1º de agosto de 2021. Né? Então, e aí, né, do seu ponto de vista, como que você acha que, né, esse buraco que ficou, né, entre a vigência da lei, né, e as sanções aplicáveis pela autoridade nacional, isso pode abrir, né, uma janela aí para o judiciário tomar decisões aí em pró titular do dado, Vamos fazer eu acho que cabe aqui uma diferenciação. O fato da ANPD não estar criada só significou que as empresas não possam tomar uma multa, uma penalização perante o órgão regulador. Isso é uma parte. A parte jurídica no judiciário é outra que vai tratar a má utilização ou desvio de finalidade e suas consequências perante o judiciário e os danos causados ao cliente titular de dado. Então, assim, o fato da ANPD não estar criada não significa que o judiciário não possa, são questões distintas. A postura da companhia perante o órgão regulador é apenas de sanção e multa. Perante o judiciário, cada um, como a gente brinca dizendo, cada um com seu chapéu. Lá eles vão analisar a postura da seguradora, se de fato faz sentido que o cliente está alegando ou não, e no judiciário ele vai ver se de fato a companhia atuou daquela maneira alegada pelo cliente e quais foram as consequências, e isso pode ensejar em danos materiais, morais e qualquer outras consequências e indenizações no Poder Judiciário. Então, assim, lê do engano aquelas pessoas que pensam que o fato da NPD não estar criada vai fazer com que as companhias não fazerem nada. Não deveriam pensar assim, porque o judiciário está aí e pronto para tomar as medidas respectivas. E se a NPD não estando criada, se a reclamação for de cunho consumerista, ligado ao consumidor, ele pode perfeitamente ir ao PROCON fazer uma reclamação, enquanto a NPD não estiver criada. E se for de cunho de alguma empresa regulada, ela pode se dirigir ao órgão regulador respectivo para fazer algum interessamento do comportamento da companhia a qual ela está fazendo a reclamação. Então, o judiciário está aí, sim, para tomar as medidas e punições, não as sanções que foram postergadas, mas as providências, o cessamento de eventual tratamento indevido, cessão de dados indevidas, tratar o vazamento e tudo isso. O judiciário está a postos para isso. Como já esteve no passado, antes mesmo da LGPD. Bom. E Mauro, trazendo a pergunta para você, né, em relação às ações que eventualmente podem ser tomadas para minimizar esse risco, né, minimizar a utilização de dados de maneira indevida, né, seja pela própria empresa, seja por terceiros, que a gente tem visto aí acontecer. Como que você vê os controles? Quais seriam as ações aí de mitigação de riscos que a empresa poderia endereçar para tratá-los? Celulose, o primeiro ponto, acho que, como a Ana colocou, só fechando também essa minha percepção sobre esse assunto, né? Eu acho que a gente tende a chegar num equilíbrio, né? E por mais que a gente, num momento difícil, desafiador que a economia brasileira está passando, o que a gente não quer é que as empresas sejam penalizadas e que elas tenham problemas de ordem, muitas vezes financeira, em função de questões como essa, dado uma excessiva judicialização da questão, mas o direito do titular, né, os direitos do cidadão, eles não podem ser subestimados, não podem ser desrespeitados. Isso que eu acho que é o ponto de equilíbrio, e todos nós, como profissionais do mercado, temos a responsabilidade de tentar, o mais rápido possível, ajudar as organizações a atingir esse equilíbrio. Então, esse é o primeiro ponto. Não acho e não quero ver aí pessoas, famílias, empresas sendo penalizadas, às vezes até de forma um pouco excessiva, vamos assim dizer, né? Eu acho que o caráter da justiça ele deveria ser regulatório e não punitivo, deveria ser muito mais educativo, deveria ser nesse aspecto. E aí até fazendo puxando para a tua questão, né? Eu acho que tudo começa
na questão cultural. Então, para mim, o alicerce de tudo isso é ter uma boa campanha de conscientização na sociedade como um todo. Então, eu fico muito feliz de ver que há muita iniciativa no mercado, eu tenho participado. Então, o que não falta são oportunidades de fóruns como esse e vários outros no mercado, tratando do tema, trazendo e compartilhando um pouquinho da experiência das organizações, de como o tema está sendo visto pelas diferentes perspectivas jurídicas, segurança da informação, controles internos, consultoria, recursos humanos, que é outra área extremamente afetada. Então, acho que o primeiro controle, ele é muito mais no sentido não da segurança da informação propriamente dito, mas organizacional. Então, tem a ver com a aculturação de todo mundo. A aculturação, principalmente para o bom senso. Eu acho que isso cabe ao próprio governo, né, ações de melhor disseminação sobre o que é essa legislação e qual o direito de cada um, para que as pessoas também não confundam e pensem que o seu direito é de muitas vezes, de perturbar, né, as empresas em gerar ônus administrativos simplesmente porque existe uma lei e ele acha que ele, de alguma forma, pode tirar uma vantagem, né? Eu acho que a pior situação do mundo é aquela quando impera a lei de Gerson, onde todo mundo quer tirar vantagem. O que a gente tem que buscar é exatamente um equilíbrio no sentido oposto, que é as empresas fazendo o seu papel, a comunidade e os seus titulares de dados entenderem quais são os seus direitos. E sim, acho que aí a gente consegue, à medida que vai evoluindo, um equilíbrio. E depois desse controle, que eu acho que ele é organizacional, que ele é cultural, que todas as empresas têm essa responsabilidade de preparar dentro da sua organização essa cultura, a gente tem os controles de segurança da informação. Então, aí tem diferentes níveis de maturidade. Eu claramente percebo o movimento de empresas que estão em alto nível de maturidade, onde elas já começaram e criaram uma área de governança de dados. O que é essa área de governança de dados? É uma área que tem como finalidade pensar a arquitetura organizacional, né? Então, pegar lá aqueles framework básico mesmo, né? TOGAF, ASHMA, de arquitetura empresarial, e criar ali uma área responsável por olhar como a empresa pode fazer melhor o melhor tratamento do ciclo de vida mesmo do dado e otimizar ao máximo seus recursos, inclusive recursos computacionais, colocando, por exemplo, base de dados unificada, né? Então, hoje o grande problema para empresas que são legadas, que têm sistemas legados, é que você tem o mesmo dado distribuído em diferentes bases, captado, armazenado em diferentes locais. E aí essa área de governança de dados que empresas de alta maturidade estão criando, e eu acho muito legal, uma tendência para o mercado, né, nessa perspectiva de privacidade de dados, de otimização, eu diria até de recursos. Você cria uma única base de dados, então ali você consegue fazer a devida classificação dos dados, inclusive já com o olhar do que é um dado pessoal, do que é um dado sensível, e cria camadas. Primeiro, porque aí ao você utilizar esses dados por qualquer outra aplicação, teoricamente você vai fazer essas referências através de chaves primárias, o que, na verdade, é o processo de pseudonimização. Então, você já elimina e mitiga um grande risco do processo. E segundo, porque todo o ônus para fazer atendimento e estar compliance, né, com todos os requisitos, especialmente os direitos do titular, isso fica infinitamente mais simples, infinitamente menos custoso para essas empresas. Vai ser exigido delas um investimento inicial, mas essa governança ela dá uma outra qualidade em termos de mitigação do risco e em termos de oneração dos processos para a resposta do titular de dados, por exemplo. Você vai ter todos os dados num único local, então, para todas aquelas, acho que 11 direitos dos titulares que a gente tem pela LGPD, você tem um único local onde você tem todos esses dados armazenados. Então, o que você vai fazer com esse dado está ali, é muito mais fácil de você gerenciar e é muito mais fácil, inclusive, de você tomar a decisão. Então, não tem receita de bolo, não acho que todas as empresas vão chegar nesse nível de maturidade, mas eu acho que o mais importante é você buscar também um equilíbrio entre o que é aceitável, o que é adequado para a empresa em termos de
risco que ela queira absorver, né, que é a sua tolerância ao risco, porque no fim do dia a gente fala de risco. Se a gente falar de segurança da informação, o bottom line é risco, né? Eu estou pondo na mesa e vou ter que mitigar, de acordo com o apetite da companhia, os riscos. E também a sua capacidade de investimento, porque para diferentes níveis de apetite ao risco vai ser requerido um investimento adequado para você atingir aquele nível. E olhando para isso, você tem diferentes soluções, né? Então, eu fui para talvez um dos extremos onde você tem a melhor situação, a melhor maturidade, só para exemplificar aqui, mas entre o céu e a terra, né, tem um universo de possibilidades que você pode ali adequar controles de acordo com o investimento que a empresa dispõe, de acordo com o nível de tolerância ao risco que ela quer garantir. Perfeito. E você tocou num ponto importante também, né, a questão da governança de dados, em que, assim, na verdade, tem um ciclo do dado dentro da companhia, isso no final das contas acaba também batendo um pouco no prazo de retenção que a gente falou lá atrás, que hoje é muito difícil você ver ainda essa estrutura, essa frente de governança de dados dentro das organizações. Até a gente, a ICTS Productivity fez aí mais de 60 projetos, e a gente selecionou aleatoriamente algumas atividades, né, sem identificar a atividade em si, mas avaliando qual que era o ciclo do dado, né, e assim, inclusive se esse dado ele era descartado ao final do seu tratamento. E a conclusão que a gente chegou é que mais de 93%, né, de todas as atividades analisadas, a gente analisou em torno de 800 atividades dentro dessa amostra, 93% das atividades não tinham prazo de retenção e tampouco tinham um processo de descarte, ou seja, as informações elas eram armazenadas após o seu tratamento, as informações eram guardadas sem uma finalidade, sem um objetivo, e o que eu chamo aqui da teoria do apego, né? Às vezes as empresas, elas falam, vou guardar essa informação porque eventualmente eu posso utilizá-la futuramente, eu posso precisar dessa informação futuramente, né? O fato é que, sim, quando a gente fala de riscos de vazamento de informação, essa informação que eventualmente pode ser útil no futuro pode vazar nesse meio tempo e causar como se fosse um acidente nuclear dentro da organização. Então, trazer a questão à tona, né, da governança de dados dentro da companhia, começar a estruturar um ciclo, né, de vida do próprio dado, né, e descartando ao final da sua utilização, seja um dado estruturado, seja um dado não estruturado, é fundamental para a gente conseguir trazer esse controle, né, e blindar, começar a reduzir minimamente, né, o risco do tratamento indevido do dado, ou seja, a utilização dele sem uma base legal específica, né, e até do próprio vazamento de informação. Quanto menos dados você tiver dentro da sua organização, dados que eu diria que são inúteis, né, do ponto de vista até do que a empresa precisa para o seu funcionamento, para o seu andamento, é crítico para você garantir essa redução, minimamente uma minimização desse risco. A gente já está chegando aqui próximo do final, pessoal. Eu queria também aproveitar e explorar um pouco mais, né, também, aí, Ana, do lado jurídico, né, como que vocês estão trabalhando, né, quais são as ações aí mais, você falou bastante de cláusulas contratuais, falamos aqui um pouco do prazo de retenção e atribuição das bases legais, mas o que mais aí vocês estão trabalhando em termos de ações para reduzir o risco, né, do tratamento indevido do dado e elevar a maturidade da empresa em termos de adequação à LGPD? Para elevar a maturidade da empresa, a gente não pensou em outra coisa, senão no aculturamento, que nem vocês falaram anteriormente. Então, a divulgação de e-mails e de futuros cursos que a gente está planejando fazer, de treinamento da companhia como um todo, para que todos se sintam impactados de alguma maneira, porque de fato são. No tratamento do dia a dia, como a nossa contratação é de recursos de pessoas, pessoas nos procuram para contratar o nosso seguro na nossa seguradora, então, invariavelmente, quase todas as áreas são impactadas, incluindo a de recursos humanos, porque lidam com dados dos próprios colaboradores.
Então, essa questão de aculturamento não tem outra saída senão a empresa fazer isso, para que todos se sintam partes do processo de implementação da norma, da lei dentro da companhia, como deve ser, porque esse ciclo de dados, esse tratamento de dados passa por toda a companhia. Eu acho que uma coisa importante também é a questão deveria também ter um treinamento pelo governo da população em relação aos seus direitos, na minha opinião, para que eles não se equivoquem e não entrem em embates desnecessários com as companhias, quando a companhia tiver que exercer algum dos direitos, das bases legais, tiver que justificar por algumas das bases legais, para não discutir à toa com as companhias, de repente, elaborar um manual, como ela fez com o Código de Defesa do Consumidor, algumas coisas básicas para os leigos que não são da área jurídica, que possam entender quais são os seus direitos, em que prazos essa questão de retenção de dados pode ser exercida. Por exemplo, no caso de seguradoras, a SUSEP normatizou que a gente tem que manter os dados de segurados para eventuais questionamentos por 5 anos, pelo menos. Então, a pessoa acabou a vigência da pólice, o cliente acabou a vigência da pólice, liga para a seguradora e já pede para excluir o dado quando a seguradora não pode fazê-lo. Porque o próprio órgão regulador do mercado securitário já estabeleceu que por 5 anos você tem que guardar esses dados. Então, não digo especificamente para o mercado segurador, mas que ela estabeleça uma cartilha, era isso que eu queria lembrar, a palavra, cartilha. Uma cartilha para a utilização desses direitos de titulares, para que não pense que todas as empresas estão fazendo coisas erradas, quando elas estão envidando, como a gente está vendo aqui pela nossa experiência, envidando todos os esforços para poder se adequar à norma e ficar aderente totalmente à norma, e saber diferenciar quando ele puder exercer o direito de titular dele, quando não e por que prazo, para saber se as companhias do mercado como um todo estão falando a verdade ou não. Entendeu? Porque só do jeito que está disposto na lei ou está sendo divulgado, para mim não é suficiente. Deveria ter, como foi feito com o Código de Defesa do Consumidor, alguma cartilha nesse sentido. E, Mauro, do lado de segurança de informações, né, como que você vê as questões aí mais relevantes e que eventualmente podem elevar a maturidade das organizações? Eu comentei uma delas, acho que a mais é o extremo, né, de maior nível de maturidade. Eu acho que tem várias outras ações. No fim do dia, eu brinco que garantir privacidade de dados é ajoelhar no milho e rezar 27.001, 27.002, 27.701, que são as ISOs normativas aí das boas práticas de segurança da informação. Se a gente fizer isso, acho que as empresas, e fazendo isso de maneira bem holística, né? Você tocou num ponto, um pouquinho antes, né, na sua fala, você tocou no ponto muito em processo. E é isso, segurança da informação não é só técnico, né? Ela é organizacional, ela é física, e envolve principalmente a questão de processos. E a gente tem que ter isso em mente, né? Não é ferramental, às vezes as pessoas se equivocam achando que a ferramenta é que vai resolver tua vida. A ferramenta é o último, né? É a página 3, sei lá, alguma coisa assim. Primeiro tem uma série de outras coisas a serem feitas. E tem mais, né? Eu vejo também no mercado como um todo, muitas empresas subutilizando o ferramental. Então, esse é outro aspecto. Eu acho que a gente tem que ter primeiro uma visão muito clara, holística sobre o todo, conhecer a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecer o teu negócio, conhecer o seu ferramental, conhecer a cultura organizacional, porque ela dita muito como as coisas vão ser feitas, e a gente, né, leva muito isso em consideração. Você participou conosco do projeto de adequação. Essa questão de os fatores ambientais e culturais, eles são extremamente relevantes em qualquer negócio, e principalmente quando a gente fala de risco, né? E aí, desdobrando todo isso, né? Então, você entende os fatores ambientais, entende como é que está a questão do conhecimento por todos, o aculturamento, cria um programa adequado, avalia seus processos e, no fim da linha, você avalia os ferramentais. A gente tem muita coisa, né? Não vou aqui citar um ou outro, porque é muita coisa, mas eu acho que a sequência que eu recomendo sempre é essa. Não se esqueçam, pessoal, de fatores ambientais, né? Isso define muito de como as empresas tomam a decisão, de como as empresas vão lidar com a situação. Isso está muito atrelado ao apetite da empresa ao risco, está atrelado em como ela trata
o seu Enterprise Risk Management para as organizações que têm isso implantado e é a base do nosso trabalho aqui. Então, acho que é uma visão, primeiro, bem holística, né? E o nosso trabalho, ele vai consistir, no ponto de vista de segurança da informação, a estar apoiando a organização da melhor forma, fazendo a maximização dos recursos que a gente tem, financeiros, humanos e tecnológicos, e envolvendo todas essas dimensões que eu citei. Bom, muito obrigado, Mauro, Ana. Só para a gente, né, estamos chegando aqui nos 3 minutos finais, e o que eu acho que é importante a gente trazer aqui que a LGPD, no final das contas, né, dado nesse mundo aí de resiliência empresarial, é mais um dos fatores que a gente vai ter que lidar, né, e eu acho que lidar de maneira positiva, porque a lei, ela traz diversos pontos que ajudam na regulamentação, né, do dado pessoal, traz direitos aos titulares de dados, e eu entendo que as empresas que se anteciparem a isso, que conseguirem consolidar, né, os seus controles para garantir a conformidade à lei, vão estar à frente, vão gerar um diferencial competitivo, principalmente agora nesse mundo digital, né, em que a pandemia, no final das contas, só acelerou, né, e no final das contas a gente também vai ter uma lei que vai ajudar a evoluir cada vez mais esse nosso mundo digital. Então, eu gostaria de novo de agradecer a presença da Ana e do Mauro. Muito obrigado por esse painel. E, pessoal, agradeço aí a presença de todos que puderam participar, e bom dia a todos. E bom almoço quase, né? Já está quase. Obrigada. Eu que agradeço aí o convite, e fique à vontade para a gente conversar mais vezes, sem problema. É isso aí, obrigado, Silurso e CTS Productivity pelo convite, prazer estar com vocês aqui, um abraço a todos, um bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos, tchau, pessoal. Bom dia, tchau.